Gente, boa noite. Tô entrando agora aqui, esperando aí o pessoal aparecer. Hoje tem uma live super especial com a Cris, com a Maura. Sejam todos bem-vindos. Eu vou... Boa noite, gente. Espera mais um pouquinho. A Maura entrou. Oi, Maura. Boa noite. Tá me vendo aí, Maura? Não tô ouvindo sua voz. Eu acho que eu vou mudar de lugar, talvez. Tá dando microfonia aí na sua voz, Maura. Tudo bom? Melhorou? Tô enviando solicitação para a Cris. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tá ruim o som. Não melhorou ainda, Maura? Não, né? Ah, agora melhorou. Agora tá bom. Já convidei a Cris aqui. Tô aguardando a Cris entrar. Gente, boa noite para vocês. Ó, a Cris está colocando que já pediu. Eu tô aguardando você, Cris, entrar. Eu enviei a solicitação para você também. Tô aguardando você entrar, Cris. Bom, Cris, eu vou cancelar e vou pedir para você entrar de novo. Ué, peraí. Tô enviando de novo a solicitação para você, Cris. Não sei por que você não tá conseguindo entrar. Para mim, Cris, aparece que você não tá conseguindo entrar. Ah, a Cris entrou. Entrou, Cris. Eu preciso virar a câmera para você. Aê! Que legal. Tudo bom? Olá! Legal, gente. Saudade! Essa live vai ser Beijinho. da hora. Vai ser mega boa. Vocês vão ver muita informação de relevância aí. Então, vocês fiquem preparados. Peguem papel e caneta para anotar, que vai ser muito legal. Eu vou dar a entrada aqui. Estou até emocionada de fazer essa live hoje com vocês três. Pessoas super importantes na minha vida aí, que fazem um bem para a humanidade, assim, de uma forma muito legal mesmo. Por isso que eu convidei vocês para participarem comigo. Eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Ludmila, nutricionista, porque depois dessa live, meninas, vai para outras pessoas, né? E elas não vão saber quem somos nós e a gente precisa se apresentar, né, para o pessoal saber. Quem não me conhece, eu sou Ludmila, nutricionista, eu estou há 16 anos trabalhando em clínica, né, a minha formação de base é a nutrição clínica funcional. Eu também fiz outras formações, como bioquímica, nutrição esportiva, fitoterapia, prática, ortomolecular, algumas dessas especializações eu fiz junto com as meninas aí, né? E elas têm outras também. Então, a gente resolveu hoje fazer essa live para colaborar um pouco com a saúde de vocês nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, da pandemia, né? Onde a gente não encontra às vezes, muitas soluções para saber o que fazer, né? De uma forma preventiva, né? Para cuidar do sistema imunológico e de que forma fazer isso. Além, né, do que existe aí do mercado farmacêutico, o que a gente sabe que existe de medicações quando você já está com vírus instalado, mas como fazer, se você cair nisso, como você lidar com isso de uma forma melhor, né? E a gente sabe que não existe um tratamento único antiviral específico, farmacológico, mas que existe uma combinação de coisas e que hoje ainda a prevenção é o melhor a se fazer. A prevenção é usar máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento, isso é fundamental. Mas a vacina também é fundamental tomar, então quem puder e tiver oportunidade, essa é a forma também de se evitar o vírus, né? Da gente fazer o sistema imunológico funcionar e criar anticorpos para combater esse problema grave que a gente está tendo nesse momento. Então, é por isso que a gente está fazendo essa live, para trazer as formas naturais, como que a gente consegue, com a alimentação,
dar uma ativada aí nesse sistema imunológico para que reaja de uma forma melhor, para diminuir os processos inflamatórios sem a infecção se instalar, né? E de que forma a gente consegue lidar melhor com isso e quais são as formas mais básicas e naturais que as pessoas esquecem, né? De melhorar todo o sistema gastrointestinal, melhorar as mucosas para que os vírus não tenham uma adesão forte. O que a gente sabe hoje que o vírus ele se adere muito à mucosa seca, né? Quando o muco é seco, a facilidade de adesão é muito maior. Então, simplesmente o fato de tomar água, o fato de tomar água várias vezes ao dia, de hidratar bem essas mucosas, a mucosa do nariz, da garganta e da boca, isso também diminui a adesão de vírus à mucosa. Isso é uma das coisas básicas. Os outros processos são os processos da mastigação, que a Maura vai falar, né? Essa saúde das mucosas, as primeiras barreiras imunológicas que a gente tem são nas células de mucosa. Então, gastrointestinal, então é onde a gente pode ter adesão de vírus às mucosas. Então, é ali que a gente precisa cuidar. E como cuidar com alimentos e quais alimentos ajudam a gente a melhorar essas células de mucosa, cuidam de toda a microbiota gastrointestinal para que elas façam as nossas imunoglobulinas do tipo A, que são as primeiras células de defesa, e como nutrir esse ambiente aí, né? Então, meninas, agora eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui dividindo essa live com vocês. Eu convidei vocês porque eu sei que vocês são experts no assunto. A Maura na clínica, a Cris também na clínica, só que a Cris estuda muito a genética, então ela vai falar um pouquinho disso para a gente depois também. Então, Maura, você se apresenta, depois a Cris e a gente manda a bala aí. Vamos começar. Bom, por ordem de idade, as mais novas por último. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, não precisa nem falar, tantos anos de convívio, estudando e compartilhando tanto conhecimento, é uma parceria que ficou para sempre e, assim, depois de tantos anos de formada, né, eu e a Cris um pouco mais experientes que a Ludmila no sentido do tempo de DNA, Nossa, né? baby! Né? As babies aqui, estou formada há 36 anos e ainda me sinto como uma recém-formada no sentido do quanto a nutrição me encanta a cada dia mais, a cada nova descoberta, né? Eu gosto muito lá da frase do Hipócrates, que ele fala, né? Hipócrates foi o pai da medicina, então filósofo grego, morreu há 2.500 anos atrás, e o que ele falou nunca vai cair por terra, né? Aquela frase célebre que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, acho que agora, mais do que nunca, é um momento também de nós pararmos e refletirmos o quanto uma alimentação de melhores escolhas e nós temos aí tanto estudo, tanto profissionalismo para poder ajudar as pessoas que têm dificuldade em fazer as melhores escolhas. E a gente sabe que tem tantos aspectos que dificultam, a praticidade, a falta de tempo para cozinhar, as opções pelos fast foods e o quanto isso impacta na defesa do nosso corpo, nas microbiotas oral, intestinal, de forma deletéria e contribuindo para a piora de várias doenças crônicas, diabetes, obesidade, descontrole na regulação de fome e saciedade, dificuldade do sono, ansiedade. Então, nada do que nós possamos ter em relação a uma questão de doença, a alimentação sempre terá um papel fundamental. E é por isso que nós três, né, estamos sempre tentando nos atualizar, fazendo cursos, independente do tempo de formada. E essa parceria é muito legal, porque cada uma vai contribuir um pouco dentro daquilo que tem estudado mais. E é um prazer estar aqui com vocês. Perguntaram se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, eu já respondi. Vai ficar gravado, sim. Eu vou colocar depois no IGTV, tá? Para quem não conseguir assistir, quiser assistir mais vezes, vai estar lá. E aí vocês podem ver, sim, porque vai ser uma live muito legal aí, com coisas bem interessantes, né? Agora, Cris. Cris, se apresenta aí pro pessoal. Então, eu fiz como elas, todas essas pós, nem vou repetir, né? Foi muito gostoso, foram anos de estudo.
uma incentivava a outra, ai, vamos fazer essa, vamos fazer aquela. A Lu sempre incentivou muito a genética. O primeiro curso que a gente foi fazer de genética, ela achou. Aí ficamos conhecendo a Derusa, a Tatiane. A gente gosta de todas essas empresas. Tem a Multigene, tem a Biogenética, o Marcelo, a Lia, tantos, todos Centro de são genomas, né? todos eles. E por assim, práticas, né, que a gente vai tendo, porque a gente não escolhe o paciente escolhe, então a gente vai aprofundando o estudo, né, nisso aí, e eu acabei fazendo essa parte genética, dos laudos genéticos, né, e eu adoro, eu acho uma coisa maravilhosa, assim, imagina um bebê, a hora que nasce, eu tenho um nascidinho de novo agora, netinho, e você já saber o que se deve ajudar para ele formar o hábito de alimentar saudável para a genética dele. Né? Então, você vai ver toda a introdução, o que se deve já começar a tirar os alérgenos. Por exemplo, do meu netinho não tem glúten nem lácteos, que normalmente a gente entraria com muito cuidado, né? Mas tem das estaminas, então a gente tem que tomar um cuidado diferente, né? Ele não gosta, ele sente muito sabor amargo, então pode ser que ele não goste de verduras, mas como a mãe comia bastante, pode ser que ele esteja acostumado, né? Uhum. E assim vai indo. Então tem muita coisa que a gente vai falar. Eu vou falar assim, bem básico dos alimentos que a gente esquece, da coisa mais simples que é a refeição. As meninas sempre almoçavam lá em casa depois no horário de intervalo da pós, e a gente trocava muita receita e tentava trazer tudo que a gente aprendia para a mesa. Como nós vamos, isso que nós aprendemos, como que nós vamos pôr aqui, né? Aí eu lembro que a Ludmilla tinha o sal de ervas, então a gente foi incrementando. Hoje em dia o sal de ervas da Ludmilla é famoso. Então a gente coloca mais algas, espirulina, tudo que acha que põe lá é uma bruxaria completa, né? Você sabe que antes da gente começar a live, eu estava no Phenol Explorer mesmo, procurando assim, os alimentos e as ervas que mais tem naringerina e apigenina, que são os flavonoides, né? Que são essas substâncias antioxidantes que existem nos alimentos, que nos protegem e que impedem a adesão de vírus à mucosa. E uma das ervas que mais tem é o orégano. Olha que é o orégano, nossa, fiquei surpresa. Eu achava ainda que era salva. Então, a salva tem uma grande quantidade, mas especificamente de naringerina e apigenina como erva é o orégano. Então, assim, a gente tem nas ervas também essas propriedades assim, super interessantes, né, para consumir, para proteger o corpo, né? Que a gente sempre fala é assim, não adianta falar, ai, a salva, e a gente fala salva né, Ludmilla? A salva é salva. Eu sou prova de que salva é salva. Salva. Chá de sálvia, salva. Né? Ó, mas não aqui, deixa a receita do sal de ervas. Depois eu escrevo lá na descrição da live, nos comentários eu coloco a receita do sal. E depois cada um vai incrementando com o seu particular. Tenho isso. Mas a salva, que eu queria dizer é assim, a gente fala sempre a salva e a salva, mas uma coisa só não salva ninguém. Precisa ser um conjunto. Não, é um conjunto de coisas. E a variedade, mesmo as ervas, quando a gente dá em extratos, tudo a gente procura dar no máximo 4 e sempre trocando, porque o corpo se adapta àquilo. Então você tem que dar um reestímulo para ele, né? Mesma coisa com alimento, né? É a mesma ideia, né? Com alimento. Quanto mais a gente comer, quanto mais estiver dentro da sazonalidade, mais riqueza você vai ter de nutriente e mais defesa você vai ter para o seu corpo. Né? Então, quando as pessoas são nutridas, elas têm mais imunidade, né? Então, eu vou deixar minha parte para o fim, que vai ser bem simples mesmo. E complexa também, que daí eu vou falar dos polimorfismos, porque que cada um tem, é ideal fazer mesmo e saber o seu. Isso aí. Ela está perguntando orégano seco ou fresco. Essa pesquisa que eu fiz é do orégano seco, a erva seca, tá? Maura, então vamos começar falando aí do básico da boca? Como a gente protege essas células do sistema imunológico já a partir daqui, do rosto?
né? Vamos Então, lá. é muito interessante, né? Quando nós vamos estudar a partir do descobrimento do genoma humano, que depois a Cris pode até falar o ano aí de descobrimento, muitas coisas foram elucidadas, outras tantas a serem elucidadas, e nós sabemos que o nosso corpo ele é muito mais formado por bactérias do que por células humanas. E aí a gente sempre brinca que nós somos bactérias ambulantes recobertas com algumas células. Só que é uma relação muito bacana, e quem lembra lá do colegial, essa relação é uma relação simbiótica, aonde as bactérias, a maioria das bactérias que habitam o nosso corpo são benéficas e algumas não benéficas. E aí, estando em equilíbrio, nós vivemos com saúde e ok. Nós temos uma microbiota, a maior microbiota, ela está localizada no nosso intestino, mas a mucosa oral, a boca, ela também tem uma quantidade muito grande de bactérias, a maioria delas bactérias boas, mas é o primeiro contato, né? Tanto que uma das vias de transmissão de qualquer virose é a boca, é a mucosa oral, e por isso tanta insistência de não colocar a mão na boca, de estar com a mão sempre lavada, porque é uma porta de entrada literalmente. Mas um problema que todas nós com certeza observamos no nosso dia a dia no consultório é a mastigação ineficiente. E assim, me incluo nisso porque tenho que toda hora estar pensando, nossa, estou mastigando rápido demais, estou mastigando muito rápido. E nós esquecemos, né, que a saliva, ela tem um poder bactericida e antimicrobiano, além de outras funções de remineralização do Mineralização. dente, ela faz uma repitelização da mucosa. Então, a saliva ela tem um papel importantíssimo. E na hora que nós ingerimos algum alimento, na hora que nós estamos mastigando o alimento, se existe pouca mastigação, existe pouca salivação. Pouca salivação, menos substâncias protetoras para o nosso organismo. Então, existem 3 substâncias principais, pensando em defesa, em imunidade, né? Que o nosso tema hoje é imunidade. Nós temos 3 substâncias, imunoglobulina A, lisozima, peroxidase, salivares, que vão fazer um primeiro ataque em patógenos, né? Em substâncias adoecedoras que entrariam no nosso corpo. Então, vamos pensar, se eu mastigar rápido, além de não trazer saciedade, fazer com que a gente coma muito mais daquele alimento que estiver consumindo, nós vamos também diminuir a defesa do nosso organismo, porque não vamos conseguir produzir esse substrato, essas substâncias de defesa de forma eficiente. Além disso, esse alimento bem mastigado, ele vai passar pelo nosso esôfago, vai chegar no estômago e vai conseguir manter um pH adequado. E por que é importante um pH adequado no nosso estômago? O pH do estômago, ele é ácido, e se ele é ácido, ele continua com um efeito bactericida, de continuar matando aqueles patógenos indesejados que vão vir com os alimentos. Nós não comemos alimentos estéreis, nós comemos alimentos com carga bacteriana. E o nosso sistema de defesa, estando mais eficiente, ele vai ter uma resposta melhor. E ainda que eu adoeça, eu terei uma resposta melhor. Eu terei um sucesso no tratamento com muito mais eficácia. E aí continua. Então, nós temos ali um tubo que começa na boca e ele vai se prolongando até a eliminação daquele alimento. Ele tem que ser triturado, ele tem que ser... E, além disso, a gente tem que obter o nutriente que aquele alimento me trouxe. Quem é a matéria-prima para todo esse sistema imunológico? A Cris vai falar da questão genética, ela vai colocar determinados alimentos, mas como que eu vou conseguir resgatar esses polifenóis, os flavonoides, essas substâncias importantes para a nossa defesa, para a manutenção de todas as células do nosso corpo, se eu começo mastigando mal os alimentos? De que forma eu consigo absorver esse nutriente daquele alimento mal mastigado? Vai ficar ineficiente essa absorção e vai prejudicar. Chegando depois do estômago, o alimento estando bem processado, vamos lá para o nosso intestino, que é enorme, é gigante. E uma coisa muito interessante para vocês saberem é que de 70% a 80% do nosso sistema imune está localizado no intestino. Nós já nascemos com a imunidade inata.
Então, o nascimento tem um impacto. Nós hoje sabemos que durante a gestação, nós já modulamos geneticamente o nosso filho. Então, existe a herança genética, que depois a Cris pode explicar melhor, a questão de cor de olho e outras questões, mas eu modulo também geneticamente alguns detalhes ali desse bebê que está para nascer. Então, a importância da alimentação, a partir aí do descobrimento do genoma, ele transformou muitas coisas e hoje justifica por que eu preciso comer e fazer melhores escolhas, por que os alimentos naturais são mais importantes para o meu corpo. Porque se eu tenho bactérias boas e bactérias ruins, eu quero alimentar as boas, eu não quero alimentar as bactérias ruins. Quem vai crescer mais no meu intestino? A bactéria que eu estiver alimentando mais. Quando eu me alimento, né? Quando eu me alimento com alimentos pobres em fibras, ricos em gordura, gordura ruim, ricos em sódio, né? O sal, os alimentos Carboidrato, muito carboidrato refinado. Os Você vai carboidratos alimentar aquela população que não vai te proteger, só que vai fazer você comer mais, ganhar mais peso, ficar mais inflamado e correr mais risco. Sim, né? Porque ele vai alterar a microbiota, vai aumentar as bactérias ruins, que vão favorecer menos eficácia do sistema imunológico adquirido, que são aquelas bactérias que vão crescer a partir do que eu como. Então, o que eu como define qual é o tipo de bactéria, de microbiota que eu vou ter no corpo inteiro, na pele, na boca, no intestino, e a partir daí ele responde de uma maneira boa ou ruim enquanto defesa do corpo. E como a Ludmila falou, né, que a gente não pode esquecer a questão da água. Fala-se tanto em detoxificar, eu vou tomar o suco verde, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Mas assim, quem é o maior detoxificante? É a água, né? É a água. Como eu elimino toxinas do meu corpo? É a coisa mais simples, mais básica que as pessoas esquecem de fazer. É tomar água. Gente, precisa. Se a gente quer evitar a adesão de vírus, né? Tudo bem, o vírus está no ar, a gente no contato com as pessoas em ambiente fechado, o problema é muito maior. Só que se você estiver super hidratado, também, né, lavar essas mucosas com soro, gargarejo com água e sal e outras coisas mais, uso do mel, que eu vou falar depois. Você também evita adesão de vírus à mucosa, né? Isso que é uma coisa super importante, evitar essa adesão. Então, como? Hidratando sempre, tomando sempre bastante água, várias vezes ao dia. E não junto com a refeição. Mais que eu... Fala, Cris. Só lembrando, eu e a Amora, mais que você, a partir de 40 anos assim, vai desaparecendo a sensação da sede. Esse é um problema. Só não é que esquece de beber, não sente a sede mesmo. Então, eu falo, a gente tem que colocar horário de tomar água como fosse um remédio. E prestar atenção nisso. Tem aplicativo no celular, tudo é muito importante, porque depois eu vou falar um pouco também sobre a água. A água é um dos essenciais. Fundamental. Né? A água é fundamental. Inclusive, quando a pessoa está no processo de doença, a indicação é tomar água assim, sem parar. O tempo todo. Na quimioterapia, a cada 10 minutos, um copo de água. Até precisa hidratar. Né? Como que nós vamos fluidificar secreções para que aquele muco produzido pelo corpo fique mais fluido, né? Então, para eliminar aquela bactéria, se eu tenho aquele muco denso, eu tenho mais dificuldade de eliminar a bactéria. Se eu estou com aquele muco fluido, eu elimino a bactéria e como a Ludmila falou, não existe adesão, e se existir adesão, é uma adesão muito menor. Porque você está lavando a mucosa, né? Você está hidratando e não permitindo a fixação dessa bactéria. A Zênia perguntou se todos os processados. É assim, nós temos uma classificação de alimentos, até pelo Ministério da Saúde, de alimentos ultraprocessados e minimamente processados e os naturais. Então, os ultraprocessados, eles dão até exemplo lá no Guia Alimentar para a População Brasileira, onde eles colocam, por exemplo... Eu vou pegar um exemplo de fruta. Uma fruta in natura, um alimento in natura, ele não é processado. Uma fruta em calda, ele é minimamente processado. E um pozinho de suco, ele é ultraprocessado.
né? Então, assim, eu não tenho a fibra e isso vai para vários alimentos. A gente costuma falar que quanto maior a lista de ingredientes, daqueles Pior ingredientes que eu não tenho no meu armário, porque uma coisa é você olhar a lista de ingredientes de coisas que eu consigo comprar. E aqueles ingredientes que eu não consigo comprar, né? Os acidulantes, todos os conservantes. Os conservantes, os corantes, quanto mais processado, a chance de ter menos fibras é melhor, porque a fibra é fundamental. E aonde eu vou encontrar fibra? Verdura, legume, fruta, leguminosa, e que também são os alimentos mais antioxidantes, né? Que depois, não sei se as meninas... É onde a gente encontra, né, todos os flavonoides, né? Então, para quem não sabe o que é substância antioxidante, o que ela faz no corpo, as substâncias antioxidantes, elas neutralizam radicais livres. O radical livre é natural, o corpo forma, mas você num processo de estresse, de doença, ou de estresse mesmo, estresse do dia a dia, estresse por falta de um sono adequado, você acaba produzindo mais radicais livres, que são substâncias reativas no corpo, como se fosse um enferrujamento do corpo, né, meninas? Né? Vamos falar de uma forma bem simples, eu sempre falo isso para os pacientes, como se você estivesse criando ferrugem no corpo. E os antioxidantes, eles vão fazer o quê? Eles vão lá e vão neutralizar essas ferrugens mesmo. Vão fazer o que o Ferrox faz, neutraliza e paralisa a ferrugem de continuar, de estragar a célula, envelhecer a célula, te deixar mais fraco, com uma propensão maior a desenvolver doenças, até uma adesão maior de vírus, né? E não lidar bem com as doenças. Então, a gente precisa dessas substâncias antioxidantes. Essas substâncias antioxidantes, principalmente assim, pensando nos vírus, são os polifenóis, né, que a gente encontra no chá verde, a gente encontra na sálvia, no orégano, no tomilho, na hortelã. Estou falando dessas ervas secas, nas ervas frescas também, mas é que a gente consegue encontrar em grande quantidade nas ervas secas e usar, por exemplo, na forma de chás várias vezes ao dia, ou usar na comida, né? A gente consegue colocar isso. E também as frutas, né? As frutas frescas, onde a gente vai ter, né, naringenina, pigenina, a gente vai ter nas frutas vermelhas escuras as mesmas substâncias, a gente vai ter nos vegetais verdes escuros, nos verdes claros também, mas quanto mais colorido o prato for de vegetais, mais rica a dieta vai ser, com maior proteção, né? A gente tem que pensar nas gorduras boas, que também protegem nossas membranas celulares, que deixam elas mais fluídas, e aí com isso também selecionando melhor aquilo que vai entrar e que não vai entrar no nosso organismo. Eu li 2 artigos sobre mel hoje, um que foi publicado no dia 26 de março e outro no dia 28, quer dizer, super fresco, de semana passada. Um é um artigo de revisão, que eu acho que é da Molecular, e outro é um artigo, é um clinical trial, é um de estudo mesmo clínico randomizado. E aí, o que eles mostram? Eu estava lendo sobre o mel mesmo, que eu achei super interessante. Que o mel, ele tem, sim, esses flavonoides, ele tem o ácido cafeico, que também está na sálvia, né, em grande quantidade, e que esses flavonoides, eles se ligam àquela proteína spike, que é a proteína que está no vírus, né, que está na membrana celular do vírus, que se conecta às enzimas aos receptores de enzimas conversores de angiotensina, que ficam nas nossas células que trazem o vírus para dentro, né? Porque ele tem que entrar, ele é um vírus que ele fica inativo se ele não tem nenhuma outra célula para sobreviver, para fazer lise, para se multiplicar. Então, essas substâncias também fazem esse bloqueamento, entendeu? Não deixariam o vírus penetrar. Então, o mel, gente, o mel é tudo de bom. O mel é rico em peróxido de hidrogênio. Gente, quando eu li isso, eu falei assim, eu não sabia que mel tinha peróxido de hidrogênio. Eu sabia que tinha os flavonoides. Eu mandei para vocês, não sei se vocês chegaram a ler os 2 artigos. Mas, assim, peróxido de hidrogênio, ele é um formador de oxigênio. Ele melhora a oxigenação, ele alcaliniza e diminui a acidez. O que acontece com os indivíduos que eles já estão contaminados? A acidez no pulmão é muito maior, né? A acidez metabólica é muito maior. Então, esses produtos fariam o quê? Esses produtos naturais evitariam maior adesão do vírus a essas células por um bloqueamento,
Só que, assim, é um alimento, tem que ser consumido no dia a dia, às vezes, várias vezes ao dia. O própolis é outro, e um outro é o veneno da abelha. Mas ninguém vai ficar sendo picado por veneno de abelha para melhorar o sistema imunológico. Mas, assim, o que a gente poderia usar no dia a dia são esses alimentos, né? Assim, quanto mais a gente puder evitar, assim, os alimentos que a gente sabe que evitam a adesão de vírus, né, as nossas membranas celulares, eu acho super importante, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com uma forma de prevenção. Com uma forma de prevenção. Também, né? E o mel é bom para a microbiota intestinal, que é Sim, outra questão claro do sistema imunológico, né? Além desses, dessas outras propriedades que estão descritas lá no artigo, a gente também... Só não pode exagerar. Tudo é assim, não pode exagerar, porque é bom, mas tudo é moderado. Não. Sim. Inclusive, no artigo, eles açúcar, falam do bochecho mesmo com mel diluído, fazer o bochecho na boca com mel diluído, para quem muitas vezes não pode fazer o consumo, né? E fazer o uso disso aí. Mas não é só usar o mel, né? Como a gente falou, fazer os chás, consumir os alimentos variados para ter esses efeitos protetores, porque eles fizeram até uma comparação do mel e das substâncias da abelha, né, dos produtos da abelha, em comparação com outros medicamentos, que eu não vou citar aqui o nome, porque a live não é sobre medicação, é sobre alimento. E um efeito comparativo, às vezes melhor ou semelhante ao efeito do medicamento. Então, gente, é legal, né? Usar, é um alimento natural no dia a dia, como uma forma de proteção, e que se você tiver contato do vírus, talvez você não desenvolva, ou talvez saia dessa de uma forma melhor. E depois eu vou deixar na descrição da live não o artigo na íntegra, mas eu vou colocar o título do artigo, se quem quiser procurar e olhar lá, pode olhar, porque vai ser interessante para conhecer melhor sobre isso que eu estou falando. E são coisas novas, né? Que as pessoas não têm conhecimento. E ao contrário, né, Lud? E ao contrário, quando você vai tomar um chá, você deixou de tomar um refrigerante, por exemplo. Opa! Quando você comeu uma fruta, você deixou de comer uma bolacha. Sim. Então, assim, existem várias receitas. Hoje tem muita receita boa e fácil na internet, que a gente pode estar fazendo uso e melhorando a nossa microbiota intestinal e reduzindo ao máximo os alimentos industrializados. E faz tempo que a gente fala, né? Gaste mais na feira do que no supermercado. No sentido comprar mais alimentos. Você vai economizar. Não, vamos pensar financeiramente. Você vai economizar mais comprando mais fruta, verdura e legumes, né? Do que consumindo os industrializados. Faz a conta. Quando você compra muito industrializado, quando você consome mais vegetais. Compra mais vegetais. A diferença é grande. E assim, e lembrando também, por exemplo, que para a produção da hemoglobina A, que a gente tem a produção tanto na saliva quanto no intestino como uma das substâncias de defesa do nosso corpo, ela é dependente dos alimentos alaranjados e amarelados. Sim, né? amarelados. Então, tem toda aquela gama de cores. Então, são os verdes, os roxos, os avermelhados, os alaranjados, os brancos. Então, nós temos, por isso que aquela fala, que é uma fala velha, é uma fala batida já, mas que não tem como a gente não citar. O que acontece é que, com o tempo, vão se descobrindo quais são as substâncias naqueles alimentos que conseguem trazer esses efeitos benéficos, né? Mas a questão do prato colorido, ele nunca vai cair por terra, né? Nunca vai cair por terra. Com certeza, mas é isso aí. Tem leis da nutrição que são de 73. Meninas, quando eu entrei só um pouquinho. A minha cachorrinha tá chorando aqui, só vou abrir a porta pra ela. Ela quer ficar comigo na live, mas aí fecha a porta e eu tenho que abrir pra ela, porque agora ela tá chorando. Peraí. Pode entrar essa cachorrinha. Vamos lá, olha lá. Então, mas que eu estava falando das leis da nutrição, desde 63, o Pedro Escudeiro, tem umas que ainda são... As básicas são as mesmas, então, assim, é o que a vovó comia que era bom, ela nem sabia por quê, mas, assim, a conhecimento popular, a sabedoria popular já tinha selecionado. Eu falo que a gente é cobaia, que desde que o homem apareceu no mundo, a gente é cobaia. Então, um comeu matinho, morreu, contou para o outro, e até nós chegamos num nível de saber que para cada... DNA, para cada polimorfismo é uma alimentação,
E cada vez vai ficar mais. Então, tem muita coisa que a base vem de longe, né? É isso Não é aí. uma coisa. E aí como ela é firme, ela permanece, ela permanece. A Zênia está perguntando o nome do artigo. Vou deixar a descrição dos 2 artigos aqui depois nos comentários da live, tá bom? Eu vou colocar os 2 aí, que eu acho que são super legais para vocês verem. A Ceci perguntou, acho que Ceci perguntou sobre adoçantes em relação às bactérias boas. E então a gente tem realmente alguns estudos aí falando do quanto os adoçantes podem também realmente aumentar as bactérias ruins, alterar metabolismo aí de bactéria. Tem muitos estudos ainda, tem algumas controvérsias, mas se o açúcar for usado com moderação e dando preferência, por exemplo, ao açúcar mascavo, que é um açúcar que é muito mais rico em nutrientes do que o açúcar integral, refinado, né? branco, Integral. com aditivo químico. Então, um açúcar mascavo, ele teria um benefício diferente, mas açúcar, a quantidade, ela pode fazer parte de uma alimentação. O açúcar em si, pequena quantidade, não traria um efeito deletério, mas o que a gente não enxerga são os açúcares embutidos nos alimentos industrializados. E aí que também é o perigo do excesso da ingestão de açúcar, do refrigerante, dos biscoitos, dos salgadinhos, das lasanhas prontas, da Nutella, dos alimentos prontos, né? Dos alimentos prontos. Mas realmente adoçante é polêmico e tem alguns artigos falando a respeito disso, sim, Ceci. Então, é como a Cris falou. Tá usando uma química, né? Tá usando uma química, sempre é. Gente, eu só vou ler um trechinho para vocês do artigo que eu acho super legal. Vocês depois, quem quiser, vai ler o artigo na íntegra, tá? Olha, simulações moleculares mostraram que os flavonoides na própolis e mel, por exemplo, rutina, naringenina, o éster fenílico, que é do ácido cafeico, luteolina e artepilina C, pode inibir a fusão de pico viral em células hospedeiras, interações vírus-hospedeiro que desencadeiam a tempestade de citocinas e replicação viral. Quer dizer, isso, gente, diminui inflamação também. Semelhante, não vou falar o nome do medicamento, ao potente medicamento antiviral tal, vocês vão ler lá, rutina, extrato etanólico de própolis, lipossomas de própolis inibiram as proteínas não estruturais do SARS-CoV-2 in vitro. A experiência que foi in vitro, né, nesse outro artigo. Então, eu acho super interessante. A gente está falando de alimento, né? A gente não está falando de medicação. O própolis pode ser usado muitas vezes de uma forma em maior quantidade, mas é uma forma já com uma prescrição médica, né? Mas é super interessante de ser usado. Ô, Mauro, eu só queria completar o que você falou. E, Cris, eu não vou te cortar mais, porque você vai ter que falar o resto, senão a gente vai acabar a live, senão a gente vai ter que fazer outro dia. Não, o meu é o último, porque é o mais básico. Eu só vou mesmo. completar. Então, eu só quero completar. Depois vocês podem me complementando, porque eu já estou mais velha, posso esquecer alguma coisa. Eu só quero completar uma coisa aqui, assim, que eu acho super importante, que a Maura falou, de melhorar essa microbiota intestinal, gastrointestinal, né, desde a boca até o ânus, fazendo uso, o consumo mesmo de alimentos, de frutas com casca, das folhas in natura. Se não for possível isso, usar farinha de banana verde, biomassa de banana verde, usar chia, a linhaça, que também formam gel, que são fibras, psyllium. Por quê? Porque as fibras, elas ajudam a formar o ácido butírico no intestino. E esse ácido butírico, ele vai fazer uma proteção das células de mucosa da parede gastrointestinal. Então, principalmente intestinal, não gástrica, mas vai fazer uma proteção de mucosa e com isso você também melhora a ação dessas células protetoras do sistema imunológico. Então, o consumo das fibras na dieta é fundamental para equilíbrio do sistema imunológico, para a produção das imunoglobulinas do tipo A, para melhora da produção de lactobacilos, do repovoamento de lactobacilos do bem. Então, isso não pode fazer falta. Então, é fibra, água e muitos vegetais. E também não pode esquecer das proteínas, né? Que são as proteínas que são os nossos alimentos construtores, né? Não podem fazer falta. Que sejam proteínas vegetais ou sejam proteínas de origem animal.
mas elas têm que estar equilibradas no corpo para que tudo funcione de uma forma adequada. E que, se a gente se infectar, a gente responda melhor ao vírus. Você quer completar alguma coisa com relação a isso, Maura? E assim, evita até a entrada de vírus de uma forma que, assim, a alteração, consumindo esses alimentos que a Ludmila falou, a gente mantém uma integridade da barreira intestinal, né? Então, Sim. nós chamamos que a parede intestinal, ela forma uma barreira, e quando essa barreira é quebrada pelos alimentos industrializados, pobres em fibras, o que acontece? Nós temos aí um extravasamento dessa bactéria para dentro do nosso organismo, causando uma inflamação subclínica, ninguém sente, mas sente de forma sutil. É um sono alterado, é o apetite alterado, é uma ansiedade piorada, é o adoecimento mais constante, as dores articulares, que muitas vezes estão relacionadas, né? Nós falamos que o intestino, ele é um órgão como se ele fosse um orquestrador de todo o nosso organismo. Ele é um grande centro de distribuição de nutrientes e um grande exército ali atuando a nosso favor, desde que a gente coloque os soldados corretos para fortalecer essa barreira. É isso aí, exatamente. A Zênia está perguntando da cúrcuma, se a cúrcuma também se inclui. É um potente anti-inflamatório sistêmico. Gengibre. Principalmente se você tiver já tiver. Eu vou falar um pouquinho depois. Isso aí. Legal. Cris, manda bala que agora a live é tua. Não, vocês podem me interrompendo e falando o que eu esqueci. Então, como a gente está falando de sistema imune, melhorar a imunidade para evitar não só o Covid, mas muita gente, só de usar máscara, de lavar a mão, ninguém teve gripe quase, né? Então, quer dizer, a gente tem essas medidas, mas também o corpo da gente tem que estar bem equilibrado para a gente poder se defender. A gente é preparado para se defender de vírus, de ataques, de tudo, desde que a gente esteja bem. As células de defesa para a gente são necessárias para a gente ter essa imunidade, né? E elas são feitas de quê? De tudo que elas falaram, dos nutrientes. Se você não tem nutrientes suficientes, você vai ficar com menos imunidade. E como diz o nosso professor Henry, qual que é o melhor nutriente? O que está faltando. E qual que está faltando é o que você não ingere. Então, a gente tem que fazer esse rodízio dos alimentos, né, para ter. Mas, de qualquer maneira, essas células de defesa, vamos supor que você tem todos os nutrientes, elas estão bem formadas, elas precisam ser treinadas. Como a gente treina as células de defesa? Uma coisa como exercício, é igual treinar mesmo. Treinando, a gente está treinando as nossas células de defesa. Tem a janela imunológica, tem os hormônios que são feitos, não vou entrar em tantos detalhes, mas saibam, fazer exercício treina também as nossas células imunológicas. E aí, da nutrição, assim, o básico, todo mundo esquece, que nem esse negócio de tomar água e tal. Mas a gente é dependente. Se a gente ficar perdido numa floresta, quanto tempo a gente fica sem alimentos? Muitos dias. Umas 3 semanas. 3 semanas. Mais ou menos. Cada pessoa é variável, né? Se ficar sem água, quantos? 3 dias. Sem oxigênio, nem 1 minuto. Então, a gente é dependente de oxigênio, de água e de alimentos. O básico, a glicose é a principal, que é para o cérebro funcionar, para a retina, para os... o corpo queima tudo, queima a proteína que você formou lá no exercício, queima a gordura reservada para obter essa glicose. Então, o primordial é esse, para você se manter vivo. Só que você precisa de se manter vivo e saudável. Então, como que a gente vai fazer isso? Tendo os outros nutrientes. Então, por exemplo, o oxigênio, eu falo, o ar está poluído, mas a gente é melhor respirar do que não respirar. Quando puder ir para um ar mais puro, a gente tenta. A água está contaminada ou não? Tem filtro ou não? É melhor. Se você estiver perdido num lugar, só tiver uma poça de água, você vai tomar essa água para não morrer, entendeu? Então, mas a gente tem a prioridade de escolher qual água a gente vai tomar. Depois, os alimentos. Eu falo, tem coisa que a gente produz no corpo e tem coisa que a gente precisa ingerir.
que a gente não forma. A gente não forma. Por exemplo, a vitamina D a gente formaria, mas ninguém está formando quase. Formaria tendo colesterol, com a exposição da pele, tendo colesterol no sol, você formaria a vitamina D. Não sabemos porque ninguém está formando, porque até quem não usa filtro solar, quem se expõe ao sol, está todo mundo muito baixo. Tem os polimorfismos, por exemplo. Não adianta também sair tomando vitamina D. Ela previne da infecção do coronavírus, mas não adianta também você sair tomando sem monitorar, porque ela ajuda a calcificar. Então, o que acontece? Você tem que ver se você está no teu nível normal. Tem pessoas que têm um certo polimorfismo, ou elas não produzem direito na pele, ou elas não têm o receptor, precisam de 1000 unidades por dia, sendo que a maioria precisa de 400. Então, se você precisa de 400 e você tomar 1000, você pode estar se calcificando. Então, é bom você checar uma vez, pelo menos, com a nutricionista, com o médico, com quem for, para saber qual que é o teu nível ideal. E pelo exame genético, você também teria uma ideia, né? Aí, o que a gente não forma mais. O que eu estava falando, a vitamina D a gente formaria, mas não forma mais. E as outras vitaminas, a vitamina A, a gente precisa converter a parte de precursores, que são o caroteno, mas tem pessoas que têm polimorfismos e não convertem, então eu não converto. Eu não converto. Comer o alimento. Eu como alimento e consumo. Ou tomo suplemento. E os alimentos fonte de vitamina A e D, ninguém está tomando mais, porque é na gordura do leite, todo mundo toma leite desnatado, iogurte desnatado, queijo desnatado, né? E a gordura que carrega a vitamina A e D, para quem não tem para quem tem esse polimorfismo e não converte, e é super importante na célula de defesa, e em outras também, mas nós estamos falando mais de imunidade. Para formar as células de defesa, precisa ter essa vitamina A. Então, fazendo o exame também, pode fazer o genético, mas até o exame de sangue, você olhando lá que seu nível não é bom, você pode desconfiar. Se eu como bastante cenoura, abóbora, manga e tô com a vitamina A baixa, pode ser que eu tenha esse polimorfismo. Aí o que você tem que fazer? Comer as fontes naturais ou pedir para uma nutricionista ou médico te suplementar, se for o caso, né? Às vezes resolve só comendo os alimentos fontes. Quanto mais jovem, os alimentos resolvem mais. Quanto mais idoso, vai precisando de uma ajudinha suplementar. Sim. Então, daí as vitaminas B também são super importantes na defesa, porque elas são as proliferativas. Elas vão fazer aumentar tanto as células vermelhas quanto as brancas. E é o trio da metilação, que é para coordenar todo o genoma, né? E aí a vitamina C, que é a mais crítica, que as outras, a vitamina A, D, você consegue estocar, a vitamina B um pouco, mas a vitamina C, a vitamina B pode ser diária a dose, mas a vitamina C a cada 3 horas você precisa de 200 miligramas. E não adianta tomar um comprimido de 2 gramas. É comer. Porque vai sair no próximo xixi. E você vai ficar. Então, o que a gente. Não é para tomar o comprimido, é para comer alimento. Então, cada refeição, e a gente deve fazer o almoço, a janta e 3 lanchinhos, mais ou menos. Nesses lanchinhos, em vez de comer um pãozinho e uma bolachinha, você tem que comer algo fresco, porque também se esquentou, se está na caixinha, a vitamina C é muito volátil, ela vai embora. Então, a gente tem, por isso que a gente fala, come uma fruta, a nutricionista sempre tá... Ou faz assim, nessa época que a gente está agora, né, se encontrar acerola, pelo menos um punhado de acerola, você faz um suco aí, toma aí 3, 4 vezes ao dia. Acerola tem um monte de vitamina C, né? Se não tem acerola, é a laranja, é o suco de limão, mas isso várias vezes ao dia. A gente absorve mais ou menos 200 miligramas por vez, né, Cris? Além de aumentar mais cítricos aumentam lactobacilos também na microbiota intestinal, né? Então são vários. E quando você já tiver infectado, ou qualquer vírus, precisa de muita vitamina C. Eles adotam até protocolos injetáveis, né? Que é para dominar esses vírus. Porque, na verdade, quando você... Só cortando um pouquinho, só complementando, Cris. Quando você usa a vitamina C, você aumenta rapidamente o número de linfócitos e são eles que combatem as infecções virais, né?
Então, se você usa a vitamina C no início de infecções virais, eu estou falando de outros vírus também, mas bem no início mesmo, porque é aquela fase logo de aumento viral, você também dá um boom de vitamina C, você consegue aumentar o número de linfócitos e consegue combater isso de uma forma mais rápida, né? O organismo reage de uma forma melhor. Você forma esses linfócitos porque você, para formar tecidos, você precisa do colágeno e a vitamina C. Então, ele manda a ordem, faz mais linfócito, e você não tem, você não vai fazer. Então, e depois na briga do vírus, da bactéria com nossas células de defesa, sobra um exudado. Esse exudado tem que ser jogado fora e tem que ser feitas novas células. Então, você precisa a vitamina uma C. Reciclagem, ela é muito importante e a gente não produz. Então, eu estou falando das coisas que a gente não produz e precisa ter. Então, por exemplo, da linha dos carboidratos, o que a gente vai ter que a gente não produz? A gente vai ter essas vitaminas que a gente comentou, os minerais a gente também não produz, e as fibras, que a Maura tinha falado, que precisa muito para a microbiota, a gente não produz, precisa ingerir, entendeu? Aí, na parte de carboidratos. Na parte de proteínas, a gente tem os aminoácidos essenciais que a gente não produz, a gente precisa produzir. Como a Ludmila falou, a gente precisa ter os aminoácidos para formar não só as células de defesa, mas as outras células, mas agora nós estamos focando principalmente nas células de defesa, a gente precisa ter. E aí, o que vai acontecer? A gente tem no corpo 250 mil tipos de aminoácidos formados da combinação de 20. Só de 20 forma 250 mil. E desses 20, 9 a gente não produz. A gente precisa ingerir. Por isso que os alimentos de alto valor biológico, como leite, carne leite, carne e ovos, a gente precisa ingerir. Se por algum motivo, por intolerância, alguma coisa, não puder ingerir esses alimentos, não adianta tomar leitinho de amêndoa, leitinho disso, do ponto de vista de aminoácido, porque não tem carboidrato, eles parecem leite, são gostosos, são mais gostosinhos, são mais docinhos, mas não tem os aminoácidos que a gente precisa. E aí precisa mais ainda na nutricionista para ver como que vai suplementar esses aminoácidos, combinação, porque senão você não tem como fazer as células de defesa. Se você não precisar delas, tudo bem, mas no momento ninguém está podendo se dar o luxo de ficar aí, né? Cris, e aí da parte das queria fazer até um parênteses no que você está falando, porque na prática, acho que também vocês percebem isso, é muito assim, as mulheres, mais do que os homens, quando a gente vai calcular a dieta de mulher, do que ela come habitualmente, é rara a mulher que tem a ingestão proteica de forma adequada. As mulheres consomem pouca proteína, não é? Não sei. Eu vou contar uma coisa. Quando eu estava na faculdade, um dia eu calculei à noite. Eu comi uma lata de atum pura para conseguir dar proteína. É muito difícil pra dar completar. proteína. Bater, né? O que eu falo é assim, procurar usar um aplicativo, não precisa ser todo dia, mas para você pegar a mão de quanto é essa proteína, quanto é esse carboidrato e selecionar os melhores, né? Os mais saudáveis. Aí outra coisa que não pode faltar, que a gente não fabrica, são os ômegas 3, 6 e o 9. Como a Ludmila falou, se a nossa membrana não tiver o ômega 3, ela vai inflamar mais, né? A gente precisa inflamar, o ômega 6 é importante, mas a gente tem um desequilíbrio, a gente não come nada de ômega 3 e come muito ômega 6. Por exemplo, você corta o dedo, você precisa ter os eicosanoides que são feitos a partir do ômega 6, que são inflamatórios, para curar esse dedo. A inflamação é importante na cura. Quando vai ter o parto, precisa ter os inflamatórios. Quando está menstruada, para cessar direitinho, tem que ter os inflamatórios. Mas a gente está tendo muito, a nossa dieta está assim, devia muito ser inflamatória. Ômega 3 para 4 do ômega 6 e a gente está com 0 de ômega 3, praticamente ninguém come peixe, castanhas, né? E difícil, mais difícil. 100 de óleo de soja, tudo que você olhar, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de arroz, óleo de milho, todos esses que são ômega 6. Então a gente precisa cuidar para equilibrar isso. Eu falo assim,
você nem precisa se preocupar em comer ômega 6, porque sem querer você está comendo. Você precisa se preocupar em se eu estou E as tendo o fontes teor de ômega 3, né? e, além disso, o que acontece com o ômega 3? Tem pessoas que podem, como a vitamina A, converter dos vegetais para ômega 3. Mas tem pessoas que não podem, elas precisam comer do animal. Aliás, assim, os animais, eu gosto muito das plantas, as plantas são 20% com o genoma parecido com o da gente, então, quando a gente vai ficando mais velha, a gente não faz umas enzimas, uns hormônios, a gente aproveita esse das plantinhas que estão lá fazendo pra gente. Agora, os animais, eles também são muito importantes no ponto de vista de sintetizar substâncias. Por exemplo, se a gente fosse tirar todo o ômega 3 da gente de algas, a gente tinha que comer caixas de algas. Quando a sardinha foi lá e já comeu todas essas algas, e ela já dá pra gente uma quantia sintetizada que você comendo uma sardinha em lata, não precisa nem a lata inteira, que tem umas duas. Antes a sardinha vinha umas 10, tudo apertadinho, agora vem tudo andando, né? Mas se você comer uma delas, você já tem o teor que você precisa do ômega 3, sem ter que comer um caminhão de E um algas. alimento barato, né? Um alimento super barato. O mesmo acontece com o boi. Quando ele está comendo a graminha dele lá, ele está sintetizando não só ômega 3, a proteína, por exemplo, num bife de 100 gramas, você tem as 20 gramas de proteína, você tem 10 gramas de ferro, 10 gramas de zinco. Você vai ter, muita gente compara com a do feijão. Só que o feijão, a carne de 100 gramas você cozinhando, ela fica 80. E o feijão, 100 gramas, vão ficar 400 gramas. Então, você não consegue comparar 80 gramas. Imagina você no quilo antigamente, que agora não pode mais, 400 gramas só de feijão. Um monte. Então, o animal sintetiza isso pra gente poder obter de uma forma viável essa quantia, né? E quando a gente não pode... Eu falo assim, a carne, todo mundo é muito contrário à carne, que é inflamatória e tal, mas eu falo, todas as pesquisas eles estão pondo adendo, e nos Estados Unidos a gente já tem lá o feed grass, quer dizer, o do animal que come grama, porque é quase que só no Brasil que tem. Se comprar na Argentina, o boi é confinado. Eu lembro uma hora eu falava, eu compro manteiga Presidente, eu falei, não, a vaca de lá, ela é confinada, come ômega 6, a nossa tá aqui no pasto, compra aviação. E come a graminha, a gente passa na estrada, vê a vaquinha comendo graminha, tomando sol, fazendo exercício. Nossa, a vaca é especial. Ô, Cris, deixa eu só falar uma coisa para você. Eu acho que a live vai cair daqui 2 minutos. Tem mais gente entrando, mas eu acho que vai cair a live daqui a pouco. Eu acho que não vai. Continua falando. Se acabar, a gente faz outro dia. A gente entra de Se o novo, povo né? gostar, então deixa eu falar rapidinho. Do que não pode faltar, eu já falei, que então são as vitaminas, os minerais, as fibras, os aminoácidos essenciais e esses ácidos graxos essenciais. Agora, o que a gente fabrica de graça? A Maura falou, IgA. Sabe como a gente fabrica de graça ele? Mastigando. A melatonina, que é o melhor antioxidante, como a gente forma? Tendo triptofano das proteínas no sangue. De manhã, você olhando para a luz, a incidência da luz na retina vai transformar esse triptofano em serotonina, que te dá um equilíbrio para o dia todo. E à noite, na ausência de luz, tem que dormir no escuro, usar filtro, nós não estamos usando filtro, óculos com filtro para a luz azul, que acaba com a melatonina. Dormir sempre no mesmo horário, você vai ter o super antioxidante, não vai ter que gastar nada, é grátis. E o que mais que a gente fabrica de graça? A vitamina D, se ficar no sol, tiver o colesterol, né? E então a gente tem que ver as coisas que a gente tem de graça, usufruir delas, e as que a gente precisa e não fabrica, a gente incentivar a sair. Então, eu vou falar, a Ludmila falou dos polifenóis, né? Uma coisa importante, ela falou das frutas vermelhas, do chá e tal, eles realmente impedem eu vou reforçar, esses spikes de acoplarem nessa receptor da AC2, que é todo por aí que foi descoberto como ele estava entrando, e se a gente puder evitar, os polifenóis ajudam muito. Mas tem uma coisa que também diminui esses receptores, que é o potássio, alcaçuz, o Epicor, que é um suplemento, e a camélia sinensis, que justamente o chá verde.
O alcaçuz também seria uma sálvia, né, Ludmila? Faz uma sálvia. O alcaçuz, ele ajuda em muitas coisas. E uma coisa que todo mundo tem em casa, especiaria, gente. Sim, Antes tem da que ter. pandemia, todo mundo que ia viajar, eu falava, ó, leva no avião, no ônibus, se É, for no cinema, onde for, cravo, anis isso. estrelado É, e fica com ele na boca, porque eles é, têm esse poder viricida, né? Então, exatamente. Eu no avião eu ia mastigando o anis e eu dava pro eu Pedro dava para todo mastigar o mundo anis. O Pedro pequenininho mastigando anis. Eu falei assim, mãe, horrível isso. Eu falei, não, mastiga aí, joga fora, depois toma água, tá tudo certo. É, nossa, imagina Meu ficar Deus, 8, 10 horas no avião. Não, falei, pode mastigar o negócio aí. Falei, depois joga fora. É verdade. outra coisa, gente, que melhora, aumenta, treina o nosso, todos, a gente sabe, a beta-glucana, porque ela é da Sim. membrana de um fungo, né, do Saccharomyces cerevisiae, que faz a cerveja, mas não é para tomar cerveja, é para tomar só Tá na veia, um tá na veia. beta-glucana, Pode tá né? na veia, Cris. E o que ele vai imune ficar mesmo, né? Então, ó, vai cair. Mas aí a gente fala outro dia, Lu. Não, ó, não tá, ainda não caiu. Estão Não deixando tá. a gente Ai, falar que aí. tem um barulhinho aqui, aí eu Acho que fico estão deixando nervosa a gente de falar toda A falar hora hora. que e aí cair, a vamos gente continuar. A hora que percebe. cair, caiu. A gente continua outro. Aí depois a gente faz outro dia outra live. Então, aí que eu falei, todos esses nutrientes são muito importantes, né? As Sim. especiarias, esses saccharomyces que ajudam. Tem algumas coisas que não são de alimentos, mas que a gente pode fazer, que é, por exemplo, faz uma fumacinha naquele difusor com folha de eucalipto, isso ajuda a limpar o sistema respiratório, a bactericida também, né? Ou põe no banho, no chuveiro, aquele sachêzinho. O eucalipto é muito bom para isso, né? E aí, agora vamos falar rapidinho sobre a parte genética. Então, todas essas vitaminas, minerais, a gente tem visto nos exames que fazem muita diferença, de saber quanto que é adequado. E fora isso, tem pessoas que não absorvem, são as pessoas que têm a doença celíaca ou têm a doença de Crohn. Não é só ter a doença, é ter a propensão. Às vezes a pessoa não desenvolve a doença, mas ela absorve menos porque ela já tem essa propensão. E às vezes, ao envelhecer, é que vai aparecendo tudo, né? Esse, assim, exame genético, doença genética, a gente já conhece, desde o teste do pezinho, já é feito. O que é com o alimento que resolve. A fenilcetonúria, tem que tirar a fenilalanina. O exame não era feito nos genes, era feito no sangue, nos metabólitos que levavam a crer que a pessoa tivesse essa doença. No exame genético sai, também não é um diagnóstico, é só uma propensão se a pessoa vai ter ou não. Aí, quando ela tem uma talassemia, anemia falciforme, tudo, tem coisa que não tem o que fazer. É um defeito na célula. Hoje em dia já está caminhando para ter esse Cas-CRISP aí que vai consertar a célula, mas estamos num caminho, né? Mas por enquanto a gente, nutricionista, consegue ajudar ensinando a pessoa a hidratar melhor, repousar um pouco antes da refeição, comer fracionado várias vezes e pouca comida para dar conta com essa falha que ela tem, principalmente da oxigenação. Então, a pessoa que tem essas doenças, ela já tem uma propensão a não oxigenar tanto, que é ruim a hora que tem um vírus que você É, não consegue é. combater direito. E aí, a gente, como eu estava falando, a gente conhece todos esses grupos de sem genomas, de multigenes, da biogenética e tal, e eles fazem perfis maravilhosos. O Sim. que eu acho, assim, e a gente sempre pediu para eles que a gente queria o raw data, né, Lu? É. Sempre a Lu Cris, que é explica boa para o nisso, pessoal o que que é Whole Data, para as pessoas o não raw sabem o que que data é. é assim, quando a gente faz o exame genético, é uma amostra de saliva, que às vezes é com uma escovinha, às vezes é com a Um coletada tubinho mesmo no com a tubinho, saliva. né? E ela todas vão ser feitas fora daqui. E colocam no chip, faz a leitura que compara com um padrão que foi desvendado o genoma na década de 90, né? E é comparado e eles já sai muito estudo sobre essas polimorfismos.
que essas que eu falei, teste de pezinho, são doenças genéticas raras. Agora, o polimorfismo, todos nós temos, é o que faz um ter olho azul, o outro ter cabelo liso, outro ter cabelo crespo e tal, né? E aí, o que que acontece? Alguns interferem na saúde, como a doença celíaca, como a talassemia, como a anemia falciforme, né? E quando a gente faz esses perfis, são ótimos. Fala assim, eu fiz o perfil cardíaco, eu fiz o Nutri, eu fiz o FIT, eu fiz o... Tem vários, a gente fica encantada. Agora tem o do Covid, que a Ludmilla estava comentando, que o DNA coloca, você mesmo pode comprar, mas é sempre bom depois uma nutricionista, um médico orientar, porque você vê lá o que você tem a propensão, às vezes você fica desesperado, mas não é diagnóstico, é a propensão. Aí você às vezes tem um outro polimorfismo que te aumenta as mitocôndrias, e aí você arrasa, porque não importa esses outros, aí você vai sempre bem, né? Se você tiver tem enzimas que a gente não ativa, então a gente fica sabendo como a do ácido fólico, né? Então não adianta tomar ácido fólico, vai ser pior, ele vai ser um tóxico. Então é interessante a gente saber tudo isso. E quando a gente sempre pedia para ter esse raw data, que é o banco de dados inteirinho teolido do polimorfismo. A gente não sabe tudo sobre ele, mas à medida que vão saindo estudos, a gente vai sabendo. Na Inglaterra já é super desenvolvido, a nutricionista, o médico já consulta qual é o polimorfismo daquele, para aquela doença que ele está apresentando, se tem algum alimento, se tem algum remédio que vai favorecer ele. Nós vamos chegar lá ainda. Vai ter onde a gente vai com o nosso no médico, no nutricionista, e vai fazer a coisa mais acertada para você. Não quer dizer que você tenha aquela doença, mas você tendo a propensão e apresentando no seu exame de sangue, como eu falei, alguns não absorvem não convertem a vitamina A, alguns não absorvem a vitamina D, tem isso para cá também. A Ludmilla tem até, posso contar, da E, ela faz, acumula vitamina E. Acumula e vira triglicérides, ela não pode comer muito oleaginosos, né? Então, cada um vai ter uma coisa. Então, o interessante é a gente ter o raw data. Já tem uma empresa, a Genera, ela nem propaga isso, mas a gente clicando lá consegue baixar o raw data igualzinho os kits americanos. E eu acho que as outras empresas vão acabar fazendo isso também, porque o nosso genoma não vai mudar para a vida inteira. Então, você faz uma vez. Aí você pode até pagar para fazer um perfil, a nutricionista vai fazer. Eu faço para as nutricionistas que tem 1000 polimorfismos. Então, o que eu faço? Eu só seleciono os que precisam ser trabalhados. Porque a pessoa tem a propensão. Precisa ser pesquisado. Então vai trabalhar naquilo, não vai precisar. Porque às vezes ela faz o perfil cardíaco, ela não tem nada de cardíaco. Aí ela faz o FIT e não sabe ter o cardíaco. Entendeu? E para fazer todos eles, né, acaba não dando. Então, o que eu estou fazendo é isso, e o que me faltava era as empresas aqui do Brasil darem acesso a isso, que agora já começou, e eu espero que as outras também forneçam esse raw data, porque aí... Porque o exame é do paciente. Na verdade. É do então, paciente, se você fez, ele tem que ser entregue para você. Exatamente. Se você vai no hospital, eles falam, não vou te dar teu exame. Tem que dar, o exame é do paciente, né? Se eles têm isso, né? E eu acho isso. Porque são raw data, quer dizer, dados crus, quer dizer, não é para você ir analisar, mas você tem ele. Precisa ter. É bom ter. Como você leva o teu laudo, alguém vai fazer esse laudo. Muitas pessoas vão poder ser beneficiadas com isso. Então, está ficando cada vez mais barato, né? Você quer comentar rapidamente sobre esse... A gente não precisa falar o nome da empresa, nem nada disso, né? Que está fazendo, sobre esse teste. Eu já falei de todas. Não, dessa específica você não falou. Sobre esse teste genético para a pessoa saber se tem propensão a desenvolver o Covid ou não, né? Você quer comentar? Então, o que eles fazem? Eles olham se a pessoa ela tem facilidade de oxigenação. Tem uma coisa chamada tempestade inflamatória, que algumas pessoas, ao invés da célula de defesa não defender, elas defendem tanto que acaba atacando o seu próprio tecido, aí entra
essa é a coisa mais crítica que acontece, acho que em várias inflamações e no Covid também, que é o corpo perder o controle, né? E aí começa o autoataque. Por isso eles têm que dar os corticoides, entram nisso, né? Tem uma série de coisas. E esse perfil, ele vai dar, se você tem essa propensão, para qual é o tipo de coisa que você está falhando. Mas também não é um diagnóstico, Não, porque como é uma boa mitocôndria, pode ter tudo isso que ela dá dá um jeito jeito. e É. resolve. Por isso que algumas E a gente, pessoas têm contato com o vírus e não desenvolvem nada, né? Nada, não acontece nada, né? Nem sabe que é, teve, né? Nem sabe que passou É por isso. verdade, é Né? verdade. Mas assim, vou só completar uma coisa, Cris. Não adianta. não, Se você não tem os polimorfismos para desenvolver a doença, mas você tem uma dieta super pobre, né? Você tem uma dieta ruim, né? Você tem e hábitos anda de sem vida máscara, ruins. não lava a mão. Não adianta. Aí você pode pegar a doença, né? E não se dá bem, né? E ser uma situação difícil de sair. E o Então, emocional, né, Lúcia? Eu acho sim, que o com certeza. emocional, assim, o estresse que essa pandemia acabou trazendo, esse Sim, confinamento, E uma esse coisa que a Maura medo, falou, né? ela falou assim, o estresse psicológico, né? O estresse. sim. Mas para o corpo, o estresse não é só psicológico. É assim, se você escuta um barulho, se você está com frio, se você está com muito calor, se você comeu muito, se você comeu pouco, É estresse se também. tem, se você sente cheiro que não te agrada, tudo isso para o corpo é um sinal que não tem alguma coisa correndo bem. E ele faz esses hormônios do estresse. Então, por isso que esses micro-estresse que a gente nem percebe, sabe? Dispara um alarme, faz um barulho com a furadeira, né? A gente é capaz de suportar, mas se você tiver muito, e depende da pessoa também tá já mais debilitada, isso é uma fonte muito importante É, de adoecimento. É. é E isso a aí. questão do quanto a alimentação expressa determinados genes, né? Então, assim, não é Uhum. porque eu tenho uma genética, por exemplo, para ser diabética, que eu vou desenvolver diabetes, desde que eu consiga silenciar esse gene através do meu estilo de vida. Então, a gente Sim, sabe hoje, né, de trabalhos científicos que Sim. mostram isso. Então, eu tenho lá um gene, só que eu não expresso o contrário. Ninguém na minha família, por exemplo, tem determinada doença e o meu estilo de vida favorece com que eu desenvolva aquela doença, E, né? A gente faz uma alteração a partir das inflamações é. subclínicas e tudo mais. Tudo é ligado, tudo é O, interligado, é, né? o FTO, por exemplo, ele é neutralizado, o polimorfismo no FTO, que é um de obesidade, ele é neutralizado com exercício físico. E a sim. pessoa que tem polimorfismo FTO, ela, se fizer a dieta low carb, ela engorda. E Uhum. aqui não tem, se fizer, emagrece. Então, quer É, dizer, é o extremo oposto. Você, às vezes, é necessário saber sobre isso. Porque você acha que está Sim, fazendo a low carb e vai te fazer bem, você vai engordar. sim, é, sim. Entendeu? por isso que é importante conhecer, né? Muito bacana. Essa Sim, do ômega 3, se a pessoa não converte, e aí você dá ômega 3, ela vai É, melhor, ela iria melhor com o hormônio insaturado, então a dieta do Mediterrâneo para ela é melhor, né? sim, Então a gente vai moldando para cada um que é melhor, ensinando. Não quer dizer que a pessoa vai fazer, mas ela sim, sabendo já é um ponto, né? muito é. Um bem. ponto. Tá aí, meninas. É isso, Vamos, gente. vamos encerrar? Gente, Vamos. agradeço aí vocês. A gente pode fazer mais vezes, eu acho que tem muito assunto para falar, tem muita coisa, né? Eu acho que a gente só deu uma Vamos falar pincelada sobre imunidade, tem tem muita. muito feijão com arroz para comer junto aí, É verdade, é verdade. né? E feliz Mas Páscoa para lembre-se que vocês, né? especiaria, todo mundo tem especiaria em casa, água Sim, também é, tem, as coisas fazer básicas a um. gente tem, Sim, né? Os abusar, alimentos, né? igual tu falou, Abusar de biológicos, algumas ovos, sardinhas. abusar de É, é, algumas receitinhas antigas, voltar aos chazinhos, né? Fazer o ritual do sim, chá, que além de tudo dá uma relaxada, se é, 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 preocupar com o horário de dormir, que é importante para
por conta do ciclo circadiano, que é um outro tema que a gente pode depois falar também. Boa, em podemos relação falar à imunidade, né? a melatonina, né? Super. A Rosana Marabese, que ela perguntou sobre a cambuci, se ela é rica em vitamina C. Rosana, ela é uma fonte de vitamina C, ela não é a mais rica, tá? Mas uma das frutas mais ricas em vitamina C é a acerola mesmo. Ela é rica porque ela tem Mas a que a acerola em gente grande tiver quantidade. disponível, a que a gente tiver disponível é a melhor. Então eu falo sempre, Sim, laranja claro. tem o ano inteiro. Não, vamos simplificar, né? É o que Até o você tomate. tem. Se não tiver laranja, come um tomate. É o limão, gente. Faz lá um shot de limão com cúrcuma, coloca própolis de manhã e vamos embora. Gengibre raladinho. Isso aí. Ó, potenciais anti-inflamatórios, né? Potentes antioxidantes. A cúrcuma, o própolis, o gengibre altamente anti-inflamatório e o limão rico em vitamina C, fora outras substâncias antioxidantes do limão. Então, né, vamos, gente, se proteger os pensamentos, dormir bem, comer bem, e comer alimentos in natura, né? Se possível, se for possível, orgânico, né? O que for possível. A gente tem mais antioxidantes aí nos alimentos orgânicos. Fermentados também, né? Sim, os alimentos fermentados também favorecem bastante uma microbiota mais saudável, kombucha, kefir de água ou de leite, se a pessoa puder, e assim por diante, né? É isso aí. Muito bom, meninas. Muito gente, bom. Obrigada. Quem puder vocês. tirar uma foto, tira uma foto da gente aí. Vocês mandam depois no direct ou manda no nosso WhatsApp. Manda aí, ó, um coraçãozinho para vocês. Eu agradeço vocês de coração, meninas. Obrigada. Eu acredito que a gente esclareceu muita coisa para muita gente se proteger nessa fase tão difícil que a gente está vivendo. E eu fiz essa live de coração mesmo. Porque eu tô vendo, assim, as pessoas super apreensivas. Não que eu não esteja, também estou, né? Eu acho que é uma fase difícil que a gente está vivendo. Mas quanto mais conhecimento de forma gratuita a gente passa para o povo se proteger, mais pessoas sadias a gente vai ter em volta da gente. E o que a gente pinga aqui reverbera para um monte de gente. Então, gente, se vocês gostaram da live, compartilhem aí com os amigos, com quem precisa, com seus parentes. São informações técnicas, preciosas, de gente que ama o que faz e gosta de dividir também. Com certeza. Por isso que eu chamei essas minhas colegas super mega especiais aí. Gente obrigada, do bem, gente top aí, tá? Obrigada, então recíproco. Meninas. Beijo para todo mundo, obrigado pela atenção de todo mundo. Esperamos ter minimamente contribuído aí, plantado uma sementinha para uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos, né? É isso aí. Agora todo mundo correr dormir. Boa Páscoa para vocês. É isso aí. Tchau, gente. Beijo, gente. Beijo, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.